Boa noite a todos, obrigado pelo convite. E eu mantendo uma postura que eu venho mantendo desde a primeira vez que eu fiz discurso como candidato a vereador há 4 anos atrás, eu sempre falo da creatinina. Por que eu falo da creatinina? Porque é a creatinina que me moveu a ser candidato. Eu só queria aparecer na televisão falando creatinina. Para que eu queria falar isso? Porque eu sou médico há 34 anos que lido com pacientes com doença renal crônica. Pacientes que os rins pararam de funcionar. E quando param os rins param de funcionar, eles têm que fazer hemodiálise ou têm que fazer transplante renal. E o que mostra que os rins não estão funcionando? É essa substância chamada creatinina, que foi descoberta em 1886 por um alemão, e que nem a população, e aqui eu tenho certeza, deve ter quase 100 pessoas, tenho certeza que só o meu gabinete sabe isso, alguns médicos, tem um amigo meu chamado Wilton ali, que deve saber, certamente sabe, mas a maioria da população não sabe, eu garanto isso, e infelizmente a maioria dos médicos não sabe. Eu cansei de ver meus pacientes chegando com doença renal crônica, precisando de diálise, com histórias de hipertensão e diabetes há muitos anos, que nunca tinham pedido uma creatina deles. E um dia, um amigo meu, dessas pessoas que vêm mais à frente, me falou, só tem um jeito, é você se candidatar, você aparecer na televisão e falar creatinina. Eu me candidatei. Infelizmente o PV não deixou aparecer na televisão, na primeira eleição. Eu me candidatei e tive 2.000 e poucos votos só dos meus amigos. Eu não fiz campanha, não gastei um tostão com campanha. E quando o Gabeira quase foi eleito, entrou o Sirquis, entrou a Aspásia, e entrou o Paulo Messina, entrou a Sônia Rabelo ficou em quarto, eu fiquei em quinto, e todo mundo dizia, se o Gabeira entrar, e deve entrar, você vai entrar, porque geralmente chama as pessoas para ser secretário, você vai entrar. Eu não entrei, eu continuei trabalhando como médico do Hospital Pedro Ernesto, dando aula na Unig de Nova Iguaçu, dando aula para Gama Filho, e esperei durante 2 anos. E agora, o Misto Sirquis e a Aspásia entraram, e eu entrei junto com a Sônia Rabelo. A Sônia Rabelo foi a primeira suplente, eu fui o segundo suplente. E na campanha eu fui candidato a deputado também, as pessoas me perguntavam, mas qual é o seu projeto? O que você vai fazer? E eu não sabia dizer direito, eu era um monotemático, só falava da creatinina, esse cara não vai entrar nunca, esse cara é maluco, só fala da creatinina. Ele não é verde, ele não sabe nada de ecologia, e é verdade, eu sei muito pouco de ecologia. Mas tem essa conjunção astral, Deus, né, alguma coisa diferente, que me fez entrar com 2.000 e poucos votos, e de repente eu caí, eu fui lançado de um Learjet, sem paraquedas, eu acabei como vereador. E minha irmã trabalhou na Câmara de Vereadores durante muito tempo, e ela dizia para mim, você tem que estudar o regimento interno, você tem que saber o regimento interno. E durante 3 meses eu fiquei estudando o regimento interno, não saía da primeira, da segunda página, que eram tantas leis, parágrafos, né, tantas coisas que eu tinha que aprender, eu disse, impossível. Depois me falaram, quando eu assumi, que eu tinha que saber o que era o plano diretor. Você tem que saber o que é plano diretor? Eu não tinha ideia do que era plano diretor. E eu tinha que formar um gabinete. Como é que se forma um gabinete? Alguns de vocês sabem que não foi, que é pré-candidato, como se forma um gabinete. Quais são as pessoas que vocês precisam para trabalhar? Se precisa de um assessor de plenário, se precisa de alguém da mídia, se precisa de um advogado. Eu não sabia. E aquelas pessoas que te ajudam na campanha, cuidado, pré-candidatos, vão te cobrar um lugar no gabinete. E aí, eu não vou entrar numa área que eu não gosto muito de falar. Mas a coisa é meio complicada. Vocês sabem quanto custa uma campanha para vereador? Vocês têm ideia quanto custa uma campanha para vereador? Vocês têm ideia quanto custa uma campanha para deputado? Vocês têm ideia quando vocês veem milhares de placas no Rio de Janeiro inteiro? Da onde vem aquele dinheiro? Eu não vou dizer para vocês. É só ler o jornal e conversar com um pouco melhor, vocês vão saber de onde vem esse dinheiro. E eu montei o meu gabinete, a Ruth Saldanha é a minha chefe de gabinete, foi indicada. Nós montamos algumas pessoas e eu comecei alucinado a fazer cursos na Alerj, que eu dou os parabéns à Alerj, que faz cursos. Eu fiz 5 ou 6 cursos para aprender o que era regimento interno, o que era plano diretor, como é que se conduzia dentro, como é que eu me conduzia dentro da Câmara de Vereadores, e pouco a pouco fui fazendo curso de verde também, fazendo curso de teto verde, e eu posso dizer para vocês agora que depois de 1 ano, eu sei mais ou menos o que é ser vereador. Mas como o Messina falou, vale a pena porque nós conseguimos fazer oposição a este governo, que nós não concordamos. Nós somos de uma época, aqueles que estão na faixa de 50, 60 anos, que fez faculdade nessa época,
que em cada universidade tinha um espião do governo, que nós não podíamos falar ou fazer uma reunião, que nós podíamos ser presos, que nossos pais tinham medo que nós nos reuníssemos, porque eles sabiam que muitas pessoas estavam morrendo, estavam desaparecendo. E eles nos encastelavam e não deixavam a gente discutir alguns política, porque tinham medo que nós podíamos desaparecer. E agora, pouco a pouco, eu comecei a aprender o que era um Conselho Municipal de Saúde, que está na Constituição, eu não sabia. E quem me ensinou, quem me chamou para a primeira reunião, foi o Dr. Paulo Pinheiro, do PSOL, a quem eu agradeço. Quem começou a me ensinar um pouco de lei dentro da Câmara de Vereadores foi a doutora Sônia Rabelo, que é procuradora há um monte de tempo. O Paulo Messina também me conduziu e me mostrou alguns caminhos dentro da Câmara de Vereadores, e nós fazemos uma oposição importante dentro da Câmara de Vereadores. Nós somos 5 ou 6, eles ganham todas, passa tudo, mas nós fazemos a oposição. E eu comecei a pensar, né, tantas coisas aconteceram na Câmara, TKCSA, o ensino religioso, os ônibus, as vans. Cada dia chega uma demanda diferente do teu gabinete, parece que você tem que saber de tudo o que acontece para você dar uma opinião. As leis chegam, e hoje eu entendo por que eu vi num programa do CQC, que um deputado votou a favor de ter uma pinga, né, na cesta básica. E assim mesmo, e a doutora Andréa Gouveia, ela falou de 90% do que nós votamos, não sabemos direito, porque às vezes chegam, eles mudam a pauta, chega aquela coisa de repente, e você não consegue. Eu estou acostumado, quando eu fui aqui, todos vocês são educados, estão me ouvindo falar, e todos nós respeitamos quem falou, você estava ouvindo alguém falar na tribuna, e chega alguém te empurrando um projeto em cima para você dar o tal do apoiamento, essa é uma palavra até que ficou esquisita, um apoiamento. Dá um apoiamento aqui, e na primeira vez você diz, pô, meu pai me ensinou a não assinar nada sem ler. E aí você vai ler, não, e a gente diz para você, se você não assinar para ele, ele não assina o seu. E aí ele diz, esse negócio aqui é um negócio meio de maluco. Eu dizia para as pessoas do meu gabinete, a única coisa realmente séria aqui é a hora que começa essa sessão. 2 horas em ponto começa. E o Messina diminuiu o número de participantes para abrir a sessão. E nós falamos em todas as sessões. E o Eliomar, que é aqui o companheiro do Freixo, é engraçado que ele fala, é sempre a mesma coisa que ele começa a falar. Imprensa, público nas galerias, eu olho assim, só tem um cara varrendo a galeria. Nunca tem ninguém nas galerias. Mas nós falamos por quê? Porque sai na TV Câmara, porque sai publicado e que nós fazemos o nosso papel. Então, pouco a pouco, eu fui aprendendo e gostando do que eu fazia e vendo que é possível. Para você fazer um projeto de lei, primeiro você tem uma ideia, depois você passa por várias comissões, aquele teu projeto, depois você vai umas 2 votações, depois finalmente o teu projeto é aprovado e vai até o autógrafo, aí depois tem que ser publicado, e depois a lei tem que ser regulamentada. E esse é o problema, porque a lei não é regulamentada, passou uma lei minha que tem que dosar a creatinina em todos os postos de saúde do Rio de Janeiro. Se não regulamentar, como é que eu vou sair daqui agora, ir no hospital, num posto de saúde, cobrar do médico, se não for, o que eu vou fazer com ele? Eu vou mandar ele embora, eu vou fazer um processo contra ele, ele pode ser entender, cadê a lei regulamentada? Não tem regulamentação da lei. Eu não vou me estender muito, mas queria falar das OS. E aqui, mais uma vez, primeiro, eu agradeço todos os ensinamentos, pena que a Sônia Rabelo não está aí, eu sempre agradeço aos ensinamentos dela, é uma procuradora, uma advogada, professora titular da UERJ, e que eu sempre que ela estava, meu grande problema, eu deveria ser candidato também, ela também, eu digo para ela, meu problema é que na hora de votar, talvez eu vote em você. Por quê? Porque eu acho que, como cidadão, ela é mais importante que eu. Ela defende melhor os problemas, ela fala melhor dos problemas da população do que eu. Mas eu entendo de saúde, um pouco. 34 anos eu entendo. E quem me ensinou, e eu garanto para vocês, que dos milhares de médicos que tem no Rio de Janeiro, poucos conhecem os conselhos municipais, estaduais e federais de saúde, e pouquíssimos conhecem a história da OS. Eu nunca tinha ouvido falar em OS quando eu cheguei lá. E o Paulo Pinheiro começou a me ensinar nos discursos, e eu ficava quietinho ouvindo ele falar, e fui estudar. E teve um debate público, e a OS é o maior engodo que existe. A OS, eu já fui a 56, existem 56 clínicas de família inauguradas aqui no Rio de Janeiro. 56. Vocês vão lá, ela é linda. A primeira vez que eu fui, eu fiquei surpreso. Eu sempre trabalhei em hospital público, eu nunca fiz medicina particular. Por opção.
Eu acho que as pessoas têm que ter as duas opções. Por opção, eu nunca fiz, só fiz medicina pública. E eu sempre esperei que os meus pacientes tivessem um atendimento decente nos hospitais públicos. Alguns tiveram. Os servidores serviam até com bandeja de prata. Hoje você vai lá, é um horror. O Hospital Pedro Ernesto, eu trabalho lá há 30 anos, é a primeira vez que estão botando uma mão de tinta lá no Pedro Ernesto. E hoje chegou uma moça para mim, uma senhora, de vez em quando eu não faço do meu gabinete um posto de saúde. Tempo encerrado. Então vou encerrar em 3 minutos. 2 minutos, 2. Ela estava com uma fratura de clavícula, caiu a velhinha. Eu andei ela lá para o Pedro Ernesto com um amigo meu fazer um raio-x quebrado. As 56 clínicas de família, se vocês forem, vai estar uma maravilha. Você sabe quem é contratado, sem concurso? Médicos recém-formados, de 9 a 15 mil. Eu não ganho nem 7 mil reais com um doutorado, como professor da UERJ. Eles ganham de 9 a 15 mil reais. Os aposentados, que uma enfermeira falou para mim, eles não têm mais saúde e disposição para ir até, eles têm que ir até ao encontro do paciente, eles não têm, então os aposentados agora veem um anúncio do jornal, médico, 15 mil reais, estão lá contratados, e muitos não têm médicos, e aquilo que você falou que é seríssimo, eles compram o medicamento com 158% acima do que deviam comprar. Então é um roubo descarado. Nós não votamos, eu cheguei depois, não votaria na OS de jeito nenhum. E a oposição, eu acho que você falou da pedagogia, da discussão, isso é necessário. É expor para todo mundo a verdadeira vergonha que é a saúde nesse estado, nessa cidade. Obrigado.